cara fundamental aqui, senão não sai amanhã lá, né? Tudo certo, no YouTube. Preparado aqui. Perfeito, então. Então, tá bem, pessoal. Então, vamos lá, eu vou compartilhar, como eu sempre faço, a primeira parte aqui. Depois de 33 aulas, 32 aulas... Não, hoje é a 33ª, eu errei, cara. Eu errei, botei errado lá. Muito bem. Bom, então, eu vou fazer o seguinte. 33 aqui. E 33 aqui. Pronto, faz de conta que ninguém viu. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Pessoal, hoje, 10 de novembro de 2020, 33ª aula. Então, agora não é mais projeto piloto, é a educação continuada mesmo, né? Ou Clínico Neurofisiology Day, como diz o Pedro, né? Isso aí, eu gostei desse apelido aí, legal, né? Então, só para a gente ter uma ideia, assim, só para rapidamente a gente consegue ver que nós temos quase 2.800 online, né? E mais de 11.600 pessoas, acessos, tanto YouTube quanto online, né? Claro que o YouTube tem muito mais gente vendo, né? É normal, as pessoas começam a ver depois, mais tarde, isso é muito interessante para que fique realmente gravada essas aulas, né? Infelizmente, duas aulas não puderam ser gravadas, certo? Bom, nós temos então todas as aulas lá dentro do nosso YouTube SBNC, também no nosso site. O nosso site demora um pouquinho para chegar. Essas aqui são as 30 aulas das 32 que foram dadas, né? Hoje saiu a nossa newsletter, certo? Então nós temos alguns assuntos, né, que, por exemplo, o edital de concurso que vai para a obtenção de certificado da área de atuação de neurofisiologia clínica deste ano, né, que foi postergado, ia ser feito anteriormente. Obviamente a gente sabe que a pandemia atrapalhou, mas não vai ser, mas vai ser feito sim, certo? Então a inscrição vai até dia 13 de novembro agora, na semana que vem, para a primeira etapa, certo? E depois vai ter a primeira e segunda etapa, e nós vamos divulgar com mais clareza. Perdão, é só entrar no YouTube, tem todo esse edital do concurso, etc. Tá bom? Infelizmente. Que dia vai ser, Marrone, a prova? A primeira etapa? Dia 20 de novembro vai ser divulgada a lista. Sandrinha, por favor, me ajuda aí em dezembro, né? 5 de dezembro. 5 de dezembro. A primeira parte, e conforme for, vão ser. Dependendo do número de inscritos, podem ser feitos em mais de uma sede, certo? Depois a gente vai divulgar com mais calma isso, né? De fazer com que as pessoas se desloquem menos, certo? Isso é uma possibilidade. Antigamente a gente juntava tudo, e muito antigamente ainda se fazia em várias sedes, né? A primeira parte e a segunda parte numa sede só, certo? Mas isso vai ser falado com mais calma e está tudo escrito no edital. Infelizmente, esse ano houve alguns falecimentos de pessoas importantes da neurofisiologia, né? Tivemos aí pessoas do eletroencefalograma, por exemplo. Vocês me perdoem, mas é aquele nome grego do senhor grego lá, do doutor grego, que eu não me lembro o nome, é muito comprido, certo? Vocês me perdoem. Mas esse mesmo, ainda bem que tu me ajudou. E infelizmente faleceu um neurocirurgião que é o Karl Kottbauer, que é um dos próceres da monitorização neurofisiológica intraoperatória, que era da Suíça, certo? De Lucerna, na Suíça. Nós falamos na vez passada e agora também, e nós mandamos isso aqui para o International Society of Intraoperative Neuromonitoring. A presidente já mandou para nós um agradecimento, mandou para a família também, por isso que está escrito em inglês essa nota, certo? Muito bem. Uma coisa importante também que a gente sempre vem notando, uma das coisas que essa gestão tem tentado fazer dando seguimento às outras gestões, certo? Lutas em relação à parte de defesa profissional. Então, nós refizemos algumas notas com atualizações
em relação à monitorização neurofisiológica intraoperatória em relação a cirurgias de coluna, assim como foi feito lá no início, né, morte encefálica, certo? Então, e sempre que tiver alguma coisa importante, relevante, em qualquer área da nossa atuação, a gente pode, tendo o consenso das pessoas da SBNC, né, dos que estão na direção, especialmente daquele DC, as notas oficiais, certo? Muito bem. Opa, o que está acontecendo aqui? Deu. Então, essa aqui é a nota oficial, atualização da monitorização neurofisiológica intraoperatória em cirurgias de coluna. Tem todo um parecer aqui, porque estão dando negativas para cirurgias de coluna por causa de um artigo. Então, nós criticamos o artigo, não só criticamos cientificamente o artigo, não só nós, como muita literatura, apoiamos totalmente a literaturas que falem a favor e ou contra a monitorização, só que tem que ter uma coisa um pouco mais que a gente possa realmente estar bem claro do que está acontecendo. Muito bem. Depois disso, vamos adiante, só lembrando, então, da privacidade em relação às diretrizes do YouTube também nossas, né, cuidar com imagens, laudos, números, exames do prontuário dos pacientes, né? Certo? Então, vamos adiante. Hoje, estereoeletroencefalografia, princípios gerais e aplicação na investigação das epilepsias. A doutora Andréa Julião de Oliveira, minha grande amiga, minha amigona dos tempos lá do Hospital São Lucas da PUC, onde ela ficava fazendo eletroencefalograma num lado e eu ficava botando agulha e choque no outro lado, certo? Ela consolava os pacientes que saíam de lá, e vai falar a respeito do estereoeletroencefalografia, e a Ana Paula Gonçalves vai ser a nossa grande moderadora, certo? E semana que vem nós vamos ter ainda sempre seguindo o nosso cronograma, né? A avaliação do plexo braquial em ultrassom, que a doutora Ana Lucila Moreira vai falar, e o doutor Mário Siqueira, que é um neurocirurgião, vai moderar. Muito bem, já falei demais, agora para a minha apresentação, doutora Ana Paula, tudo contigo. Boa noite a todos, Marrone já nos apresentou, né? Apresentou a Andréa também. Agradeço a presença de todos aqui nesta noite, que certamente vão enriquecer a aula com comentários e discussões. Agradeço a Andréa de ter aceitado o convite de compartilhar conosco a experiência que ela tem em estéreo-EG. Todos conhecem, mas a doutora Andréa é neurofisiologista titular pela SBNC, passou o ano de 2018 entre 2018 e 2019, né, Andréa, no Hospital de Santana, aprendendo a técnica de estéreo-EG, que, embora já esteja bastante consolidada em outros países, aqui no Brasil são poucos os centros que realizam, e ela trouxe, né, ela incorporou essa nova tecnologia no Centro de Cirurgia de Epilepsia do Hospital Felício Roxo, aqui, o NAT. Então, Andréa, vamos à sua aula. E, por favor, envie as perguntas durante a aula no chat, eu vou anotar, e no final eu passo para a Andréa e vocês vão comentando. Muito bem. Bom, primeiro, antes de mais nada, obrigada, Ana, pelo convite. Obrigada e parabéns, eu já estava falando isso antes, à SBNC pela organização do que foi inicialmente um projeto piloto e agora é o movimento da educação continuada, que eu acho que foi uma iniciativa fantástica. Obrigada, Ana, por ter me convidado. Estou muito feliz e honrada de poder participar desse projeto. Mais feliz ainda de poder participar falando do estéreo-EG, que realmente é o meu xodó atualmente, né, assim, desde essa experiência lá em Paris, no Santana. Eu vou já compartilhar a minha tela, mas, assim, é realmente um prazer poder estar aqui com vocês e, sobretudo, poder falar da estereoeletroencefalografia. Ana, eu vou te pedir um favor, você me conhece, Ana é minha colega de trabalho, uma super colega, muito bom trabalhar junto, você sabe que eu sou uma pessoa tagarela, você sabe que eu costumo extrapolar os horários, então, se você puder ir me dando um toque, assim, se eu estiver aparentemente extrapolando demais, você pode me falar que tem alguns exemplos que eu posso pular, de repente, enfim. Deixa eu mostrar para vocês como é que a gente vai falar. Eu vou falar, o título que me deram foi de falar em princípios gerais e aplicação na investigação das epilepsias. Bom, brevemente, a agenda que eu vou usar vai ser essa. Eu vou
passar por aspectos históricos, que eu acho que para compreender uma técnica é importante a gente saber a origem dela, saber de onde ela vem, e como é que ela surgiu, e qual que é a base que está por trás daquilo ali. Então, a gente vai passar pela história, e aí a gente vai chegar no que é exatamente estéreo-EG, porque, até por ser uma coisa pouco difundida aqui no Brasil, nem todo mundo tem um conceito muito claro, assim, a gente às vezes confunde, por exemplo, estéreo-EG com qualquer procedimento que utilize eletrodos de profundidade, nem todos são estéreo-EG. E aí eu vou focar mais nas indicações, os objetivos da estereoeletroencefalografia em determinados cenários clínicos, e eu vou tentar ilustrar isso com exemplos. Sobre a história, eu vou sugerir esse artigo, que é um artigo relativamente recente, que faz essa revisão exatamente histórica, assim, um artigo do grupo de pessoas que trabalham com estereoeletroencefalografia na Alemanha, em diferentes centros, Marburg, sobretudo, e que fizeram esse artigo de revisão em 2016 para falar como é que surgiu, como é que a gente chegou no estéreo-EG, como é que é a história da eletroencefalografia invasiva. Eu me baseei também muito nesse livro, que é um livro que eu recomendo para todos vocês que imaginam como eu gostam muito da neurociência. Esse livro, Origens da Neurociência, é um livro, assim, imperdível. Bom, vamos lá, vamos fazer a nossa viagem no tempo, vamos começar no século XIX. Então, parece que é uma coisa muito atual, a estereoeletroencefalografia, mas a origem dela está lá no século XIX, porque foi no século XIX, vocês se lembram, né, do que a gente conhece da história da neurofisiologia, foi lá que a eletricidade, né, recém tinha sido descoberta, e era aquela maravilha, era uma coisa mágica, milagrosa, e mais interessante, mais mágico ainda, quando descobriram que o corpo humano também tinha aspectos elétricos, respondia à eletricidade e gerava eletricidade. Isso foi um achado revolucionário em termos de conhecimento e paradigmas. Mas ainda assim eu não vou falar daqueles caras que a gente geralmente fala quando fala da eletricidade e da neurofisiologia, Rolando, Galvani, não vou falar disso porque eu quero chegar nos caras que começaram a estimular ou registrar a atividade elétrica diretamente do cérebro. E aí a primeira dupla, essa dupla que eu estou mostrando ali, o Hitzig e o Fritsch, o Fritsch, inclusive, era um patologista, e Hitzig um neurologista, e eles foram os primeiros que resolveram utilizar aqueles inventos que já vinham sendo usados para mostrar que a atividade elétrica estimulava músculo, etc., etc., eles resolveram utilizar eletricidade no cérebro, no caso foi em cérebro de animais, de macacos e de cachorros, e mostrar que a estimulação elétrica do córtex promovia movimento. Tá? Então isso é histórico, foram os primeiros a fazer esse registro, e isso foi uma coisa muito revolucionária também, e aí um monte de gente começou a ir atrás. O principal que seguiu essa linha foi o Sir Ferrier, que foi quem achou aquilo tão interessante, e por longos anos, em Londres, primeiro num asilo trabalhando no asilo de loucos, mas não com pacientes, trabalhando experimentalmente com animais, e depois no King's College, fez foi o primeiro cara que mapeou funcionalmente o córtex, e publicou livros falando de mapeamento cortical, acertou algumas coisas, errou algumas, acertou a função olfatória no núcleus, mas localizou, por exemplo, a função gustativa no temporal, enfim. Mas, de qualquer forma, ele fez um mapeamento funcional cortical muito interessante, e por isso ele está colocado aqui. Eu não coloquei o cara que foi o primeiro que fez o estímulo elétrico em humanos, que é um americano chamado Buffalo, porque eu acho muito questionável eticamente o que ele fez, assim, foi uma paciente que estava muito mal, assim, com um abscesso que fez abrir a calota craniana, e ele aproveitou para estimular, então eu acho isso meio feio até de contar, não achei que ele merecia entrar com a foto na nossa história aqui, não. Mas coloquei um cara que foi meio desmerecido, assim, pouca gente valorizou tanto que esse cara foi importante, que é o Richard Caton, que foi o primeiro cara que registrou a atividade elétrica do cérebro, porque até então a gente estava falando de pessoas que estimularam eletricamente o cérebro e viram resposta. O Caton foi o primeiro que registrou a atividade elétrica do cérebro.
Quem fez menção ao Keaton nos seus trabalhos foi o próprio Berger. Quando ele descreve a eletroencefalografia, ele cita Keaton e fala, olha, mas tem um cara que já registrou essa atividade elétrica do cérebro, que foi o Richard Keaton, etc. Bom, então a gente está vendo que a gente vai ter que ir lá no século XIX, se a gente quiser ver a história dos primeiros caras que não só registraram a atividade elétrica diretamente do córtex, mas também estimularam eletricamente o córtex, que é lá para trás a origem do stereo-EEG. Mas a gente vai chegar mais perto depois da década de 30, quando o Berger descreve a eletroencefalografia, e tem um cara que gostou pra caramba dos trabalhos do Berger, que foi o Ottfried Förster. Essa história dele é interessante, tá vendo, Ana? Eu falei que eu sou tagarela, eu não devia perder meu tempo falando isso, mas eu adoro as histórias também. O Förster era um neurologista, que, muito bom, polonês, se não me engano, polonês, E ele, durante a Primeira Guerra, ele viu muita gente, a Primeira Guerra foi aquela carnificina, e era batalha direta, então muitos ferimentos de guerra, muita gente com a cabeça aberta, e etc, etc. E o Förster não estava satisfeito com o tratamento que o neurocirurgião com quem ele trabalhava dava para esses pacientes. Então ele, mesmo sendo neurologista, resolveu que ele que ia operar, e começou a operar os pacientes e ter resultados melhores do que o neurocirurgião com quem ele trabalhava. E no operar, mas com aquela mente fisiológica, etc., ele começou a fazer mapeamentos também, para poder fazer ressecções delimitadas por mapas funcionais. Olha que coisa interessante. E tem um trabalho super extenso e ensinou para muita gente, teve vários alunos. Um dos alunos dele é um cara que todo mundo já ouviu falar, que é o Penfield. Penfield veio para a Polônia, veio do Canadá para a Polônia, para trabalhar com Förster, e foram os dois que publicaram em 1900 e já não sei mais quando, mas assim, da década de 30, eles publicaram um artigo com um mapeamento bem já mais aprimorado do que o que a gente tinha até então do córtex funcional, do córtex humano funcional. E aí depois o resto é história, o resto todo mundo já conhece. Jasper e Penfield, né, Penfield volta para o Canadá e no Instituto Neurológico de Montreal, vai trabalhar com pacientes com epilepsia, com a cirurgia da epilepsia, e vai fazer registros da atividade elétrica cortical e estimulação para mapeamento funcional cortical, que é a base do que a gente vai falar hoje, que é o stereo-EEG. Só que com uma diferença crucial e fundamental que a gente vai ver na sequência. Vou voltar, nessa ocasião, quando o Penfield e o Jasper estavam lá, olha só, eles registravam e estimulavam tudo durante aquele curto período de tempo, que era o período da cirurgia. Era o período que eles tinham para, tendo abrido a calota craniana, ter acesso ao córtex, estimular, registrar, etc. Além de ser um período curto, que permitia uma amostragem menor, nem sempre, era um período que nem sempre te permitia registrar crises. Então, o registro ictal não era uma base importante do racional por trás do que eles faziam e entendiam e compreendiam para tratar as epilepsias. Às vezes acontecia um registro ictal, mas era assim, era uma sorte, não era com aquilo que eles estavam contando. Eles tinham que se contentar com o registro das descargas interictais e com alguma coisa de mapeamento funcional, eventualmente alguma crise desencadeada por estimulação. Crises espontâneas muito raro. Além disso, eles tinham acesso só, obviamente, à superfície cortical, que era o que eles expunham na craniotomia. Eles não tinham acesso a estruturas profundas, a estruturas temporais mesiais, a ínsula, a cíngulo, etc. Bom, e outra coisa, eles não tinham acesso a estruturas distantes umas das outras. Uma vez que você abre aquela janela sobre o córtex, você tem acesso àquela pequena região ali dentro. Então, você vai ver muito bem o que está ali, mas você não vai ver como aquela região se relaciona eletricamente numa rede com outras regiões que estão distantes da sua craniotomia, tá? São 3 limitações importantes que esses dois caras aqui, agora eu vou chegar nos ídolos aqui do dia, que são Bancot e Tellerhach. Esses dois caras lá de Paris, do Hôpital Sainte-Anne, que foi onde eu fiquei, eu pus até uma fotinho minha ali para mostrar que foi lá que eu estava aqui junto com a Elisabeth Landré e com a Francine Chassou, que ambas alunas, pupilas de Jean Bancot, trabalharam com ele até recentemente, até a época do falecimento dele, e agora são as que tocam o serviço de stereo-EEG, foi com elas que eu aprendi estereoeletroencefalografia, enfim. Eu estava lá no berço da estereoeletroencefalografia, que é esse maravilhoso Hôpital Sainte-Anne
14º arrondissement em Paris. Espera aí que eu andei para trás, para frente sem querer. Bom, o que eu ia contar é o seguinte, esses caras, eles, não é que eles inventaram uma máquina, um aparelho, nada, eles tiveram uma ideia, eles tiveram uma compreensão diferente, eles entenderam, e os franceses têm muito sempre tiveram na história muito a valorização da semiologia, eles entenderam que o mais importante quando você vai tratar uma epilepsia é a crise. Você quer resolver, no fim das contas, é a crise, não é a descarga intelectual, não é a crise. Então, se você quer tratar isso direito, você tem que focar na crise como sendo o centro da sua atenção. Você tem que focar na semiologia da crise, e se você for estudar eletricamente, você tem que focar no qual é a rede de neurônios, a rede que produz essa crise, que produz essa semiologia. Onde que a crise se inicia, para onde ela propaga imediatamente. Ou, mãos ao alto, ele está andando sozinho, não sou eu. Juro que não. Fica quieto. Espera aí. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram imaginar uma forma de melhorar as chances de registrar crises espontâneas. E a chance de melhorar o registro de crise espontânea seria uma forma de você poder registrar por mais tempo um paciente que não tivesse completamente sedado, de modo que você pudesse, por exemplo, um paciente que te conta que tem crise toda vez que fuma, você pode falar com ele, então fuma agora um cigarro para a gente ver se isso aí desencadeia a sua crise. Como eu me lembro uma vez em Porto Alegre, de um paciente que ficou 30 dias lá internado e não tinha crise, ele falou, mas eu não vou ter crise aqui mesmo, porque eu lembro que eu só tenho crise quando eu bebo. Aí eu me lembro que o pessoal lá falou, então não seja por isso, traz sua cachaça, bebe e vamos registrar essa crise, e foi isso que foi feito. Mas enfim, lá na ocasião, eles queriam registrar de dentro do cérebro, mas o paciente numa situação que ele pudesse ter suas crises espontâneas. Então, eles utilizaram uma coisa que já existia e já vinha sendo utilizada em outras áreas da neurologia, que era a estereotaxia. Uma matriz estereotáxica com 3 eixos, 3 planos, X, Y e Z, que você poderia calcular nesses 3 eixos pontos dentro de uma tridimensionalidade. Por isso, Marrone, é um estéreo-EG, porque é um EG que você registra pontos, que alguns estão na superfície cortical, outros estão subcorticais, outros estão em estruturas bem mesiais, e eles estão, às vezes, distantes uns dos outros, e você tem que enxergar essa rede que você está registrando de uma forma muito tridimensional. Não é uma coisa fácil, é uma coisa que exige uma capacidade espacial, eu acho, particular, mas é uma coisa que faz toda a diferença, e a gente vai ver. Daí que eu digo que a mudança não foi uma mudança tecnológica, foi uma mudança, sobretudo, conceitual. Foi essa ideia de que, para melhor tratar a epilepsia, você tem que fazer ficar muito claro para você a correlação anátomo-eletroclínica. Ou seja, a anatomia é importante? Quando tem lesões é importante? Mas aquilo não é tudo, definitivamente não é tudo. A clínica é muito importante e a eletrofisiologia é muito importante, e você tem que conseguir enxergar as 3 coisas nesse espaço tridimensional que é o cérebro do paciente, e o estéreo-EG é a técnica que você usa para fazer isso. Daí a gente, aqui olha, esse é o caso que eu estava contando, do paciente que está, essa foto é famosa, essa foto do cara lá na sala de operação e fumando o seu cigarrinho com o quadro estereotáxico na cabeça, mas não é à toa, assim, claro que é uma coisa que só podia acontecer na década essa foto, se não me engano, é na década de 50, 60, só poderia acontecer nessa época, porque hoje em dia a gente jamais deixaria o paciente fumar dentro do bloco operatório, mas nesse caso era para estimular a crise. Depois, olha só a tecnologia, gente, olha o que é isso, esse equipamento, olha essa TV onde eles estão vendo esses 2 canais de EG, enquanto eles veem a crise do paciente. Eu acho essas fotos maravilhosas. Essas fotos estão naquele livro que eu mostrei, desculpa, alguns slides atrás, tá vendo? É um livro que foi editado pelo pessoal lá do Santana, em homenagem a Banco e Tallerach, pelo próprio Tallerach, na verdade, contando a história disso tudo que aconteceu. Bom, aqui então é o cérebro e essa ideia tridimensional, então você passa a ter uma vantagem temporal, porque esses eletrodos são colocados só com uma trepanação, uma trepanação para cada eletrodo, você não faz uma craniotomia, então esse paciente pode ficar mais tempo, ele tem menos risco. No início ele ficava ao longo de uma tarde, ao longo de um dia inteiro, no bloco cirúrgico, tendo crise, etc. Depois, a técnica foi aperfeiçoando a ponto de você conseguir fixar já esses
esses eletrodos que você insere com um parafuso, de modo que o paciente não precisa ficar no quadro estereotáxico o dia inteiro, então ele pode sair do bloco, e aí você pode prolongar esse registro por dias, inclusive. E viu-se, no início tinha-se muito medo de quanto maior o tempo, maior o risco de infecções, etc. Claro que é proporcional sim, mas viu-se que o risco é muito baixo. O risco de infecção com o estéreo-EG é muito inferior ao risco de infecção com placas e estripos subdurais, quando você tem que fazer uma craniotomia para posicionar os eletrodos. E aí, outra vantagem, você não fica limitado àquela janela que você abre numa craniotomia. Você pode estudar áreas, às vezes, distantes entre si. Você pode estudar o temporal, mas também a relação, numa epilepsia temporo-occipital, a relação de certas regiões temporais com certas regiões occipitais, a ínsula que frequentemente está mediando essas inter-relações entre diferentes lobos, etc. Então, você consegue, com essa técnica, superar a limitação temporal, superar a limitação espacial que você tinha antes com a tecnologia que existia até então. Por isso, o estéreo-EG mudou. A gente fala que o estéreo-EG mudou muito a abordagem da epilepsia. Será que é uma coisa que mudou só naquela época e pronto, ela agora já é obsoleta? Minha opinião é que não, a opinião de muita gente é que não, tanto que, vocês podem ver aqui no números do PubMed, na última década, a quantidade de estudos de estéreo-EG publicados aumentou exponencialmente, porque tem muitos, até um pouco tempo atrás, estéreo-EG é aquela técnica esquisita dos franceses malucos. Agora o estéreo-EG não é mais aquela técnica esquisita dos franceses malucos. Desde que o Patrick Chauvel foi para Cleveland, e o pessoal de Cleveland aprendeu, gostou, viu que a coisa funciona, e começou a fazer centenas de casos por ano, que todo mundo corre atrás de Cleveland, corre atrás dos Estados Unidos para tudo, resolveu adotar também. Então, hoje, centros de epilepsia no mundo todo, os melhores centros utilizam o estéreo-EG como uma técnica. É uma técnica que a gente usa para todo mundo na avaliação da epilepsia? Não, obviamente que não. É uma técnica específica para determinados casos, e é isso que eu vou falar a partir de agora. Eu já perdi conta do tempo. Vamos em frente. Por que ela é importante ainda? Bom, primeiro porque por mais que a gente tenha avançado, por mais que a gente hoje tenha técnicas de neuroestimulação, por mais que a gente cada vez mais conheça melhor as alterações metabólicas relacionadas com as epilepsias e possa avançar cada vez mais nos tratamentos dietéticos da epilepsia, por mais que novas drogas surjam, tudo isso ainda fica no mundo do paliativo, assim. Para quem tem uma epilepsia fármaco-resistente, a melhor alternativa de tratamento ainda é a cirurgia. Quando ela for possível, é ela que tem que ser perseguida, tá? É ela que tem que ser tentada sempre que for possível, porque é a melhor alternativa, é a que traz maior chance de sucesso significando ficar livre de crises. E para muitos pacientes, a cirurgia resectiva é possível apenas com uma investigação inicial, uma investigação mais básica, não invasiva, que inclui com certeza um bom exame de neuroimagem, inclui com certeza um bom vídeo EG, inclui com certeza uma avaliação neuropsicológica. Esse tripé consegue resolver a maior parte das situações, ainda mais se você tiver em mente a semiologia muito claramente, etc. Porém, não consegue resolver todas as situações. Sobram ainda situações em que só com isso você agarra e fala, bom, então com o que a gente tem, esse paciente, não dá para propor gente, de novo, não fui eu, não dá para propor uma alternativa cirúrgica para ele. E aí, se você não tem para onde correr, se você não tem a estéreo-EG, esse paciente vai ter que ficar tendo crises, ou vai ter que tentar dos paliativos, que para algumas pessoas vai funcionar, ótimo, seja a neuromodulação, seja a dieta cetogênica, etc., seja uma calosotomia, que é uma cirurgia paliativa também, mas você não está indo para o ideal, que seria a cirurgia resectiva. Bom, mas se você leva em conta o estéreo-EG, mesmo nesses pacientes, você tem uma chance a mais, dependendo de alguns critérios que a gente vai ver adiante, de ainda localizar uma zona de epileptogênica, ou pelo menos uma rede epileptogênica passível de ressecção. E é por isso que e é nesses casos que a gente vai usar o estéreo-EG. Então, se a gente puder resumir numa frase, a frase é: pacientes que tenham, critério 1, epilepsia fármaco resistente, tá? Você não vai fazer o estéreo-EG para um paciente que está respondendo super bem,
sem crises com tratamento farmacológico. Então, pacientes com epilepsia farmacoresistente, nos quais você tem uma hipótese primária consistente. Não é assim, não sei nada, não tenho a menor ideia de onde vem a epilepsia desse paciente. Vamos colocar eletrodo para todo lado e ver se a gente descobre alguma coisa. Não, absolutamente não é isso que é estéreo-EG. Já vi isso sendo feito, mas não é isso que é estéreo-EG. Estéreo-EG é, tenho esse paciente, consigo, pela clínica, pelos dados não invasivos que eu tenho, eu consigo formular uma hipótese muito clara, muito consistente, de onde eu acho que essas crises vêm e para onde eu acho que ela propaga. Eu tenho na minha mente essa clareza, só que eu não tenho essa certeza. Os dados que eu tenho de superfície não invasivos não são suficientes para confirmar essa hipótese, o suficiente para eu ir lá e fazer uma cirurgia resectiva. Então, você tem que ter a epilepsia farmacoresistente, a hipótese primária, mas você tem que ter as incertezas ainda. Nesse caso, você vai usar a estereoeletroencefalografia. Se a gente quiser exemplificar, porque exemplificando fica mais fácil, eu coloquei aqui pelo menos 4 situações em que isso acontece com uma certa frequência, o fato de ter que usar a estereoeletroencefalografia. As situações são ressonância negativa, caso não raro, mesmo a nossa ressonância tendo melhorado muito, mesmo hoje a gente tendo 3 Tesla, sei lá quantos Tesla, frequentemente a gente tem epilepsias que claramente são focais, que você jura que tem ali uma displasia ou alguma coisa, e a ressonância é negativa. Ressonâncias bem feitas, etc, etc. Claro que quanto mais bem feita a ressonância, quanto melhor analisada a ressonância, menor o percentual de ressonâncias negativas. Você começa a encontrar coisas que antes você não encontrava, mas ainda existem as ressonâncias negativas. Outra situação, a presença de lesões extensas, ou múltiplas, ou muito profundas, que você não consegue registrar do córtex. Então, quando você registra a crise do córtex, você não vê nada e você não sabe se é mesmo dali que vem a crise. Ou zonas epileptogênicas fortemente suspeitas, mas que estão coincidindo com prováveis zonas eloquentes, então você tem que fazer essa diferenciação para poder ter segurança de ressecção, e às vezes até falha cirúrgica prévia, assim, pacientes que tinham uma lesão, essa lesão era epileptogênica, foram operados, mas a epilepsia não se resolveu, e você tem que analisar um pouquinho melhor de onde vêm realmente essas crises. Bom, vou mostrar alguns exemplos com relação à ressonância negativa. Você pode separar esses pacientes com ressonância negativa entre aqueles com epilepsias temporolímbicas e aqueles com epilepsias extratemporais. Com relação às epilepsias temporolímbicas, que é a situação mais simples que a gente consegue imaginar, né, na epilepsia, que em princípio você pode pensar assim, mas nesse caso vai ter que usar estéreo-EG. Lembra, eu estou falando de epilepsias temporolímbicas com ressonância negativa. E aí eu cito essa bibliografia que eu recomendo também para quem quiser estudar mais aprofundadamente o que fazer nas epilepsias de ressonância negativa. Bom, nesses casos, o que pode acontecer? Como é que você pode ter um paciente tão aparentemente com uma epilepsia de lobo temporal que você jurava que ele deveria ter uma esclerose hipocampal, mas a ressonância é negativa? Bom, ele pode ser um pseudotemporal, ele pode ter uma epilepsia que vem de uma outra região e que se propaga para as estruturas temporais mesiais e que se comporta como uma epilepsia temporal, mas não é originalmente temporal. Pode ser uma epilepsia frontal envolvendo o córtex órbito frontal, epilepsias, às vezes, temporo-occipitais com origem occipital e propagação temporal, epilepsias insulares, a ínsula é um forte suspeito, a ínsula em íntima conexão com o hipocampo e com o lobo temporal. Bom, outra situação, você pode ter epilepsias bitemporais, pacientes que têm a ressonância normal, ou pelo menos tem os hipocampos simétricos, mas talvez os dois um pouco reduzidos, mas não o suficiente para você jurar que tem uma esclerose, e eles são simétricos, e aparentemente crises vindo dos dois lados, enfim. Então, o seu estéreo-EG vai te ajudar nessa situação, de identificar epilepsias bitemporais, pseudotemporais, temporal plus, etc. Além disso, tem situações, aquilo que a gente estava falando, assim, você jura que é temporal, tudo aponta para o temporal, mas esse hipocampo aparentemente é normal. E se essa epilepsia tem origem em uma outra estrutura, tipo amígdala, ou polo temporal, ou córtex entorrinal, e não o hipocampo em si? O hipocampo, que parece funcionalmente bem numa avaliação neuropsicológica, estruturalmente bem na ressonância, ele realmente é inocente nessa história, e se você fizer essa ressecção, você vai trazer para o paciente um déficit funcional que ele não tinha antes, um déficit mnemônico que ele não tinha antes, e se você faz o estéreo-EG e consegue localizar fora do hipocampo a zona epileptogênica, você consegue fazer ressecção dessas estruturas poupando o hipocampo, poupando o paciente de um déficit mnemônico. Nessas situações, tem até nada no estéreo-EG padrão, tá?
todo estéreo-EG tem que ser programado, como a gente viu, que é baseado numa hipótese clínica para aquele paciente, então o estéreo-EG tem que ser planejado para cada paciente, com base na história, nos exames, etc. Para os temporais com ressonância negativa, por mais que você faça individualizado, você acaba caindo sempre numa coisa muito parecida com isso aqui, mas com algumas variações. Você sempre vai ter que estudar as estruturas mesiais temporais, a ínsula, o córtex órbito frontal. Gente, mas que coisa, esse negócio teimoso pula para frente, sim. Eu acho que ele está me dizendo que eu estou devagar demais, já entendi. Ok, beleza. A junção, às vezes, a junção temporo-occipital ou temporo-parietal mesial, enfim, isso vai variar conforme. Rapidinho, para terminar esse assunto, eu trouxe só esse artigo para a gente ver o seguinte, que 30%, a gente acha que não, mas 30% dos pacientes com epilepsia de lobo temporal são ressonância negativa. Interessante, né? Nem sempre, ou seja, a esclerose hipocampal é a patologia que está por trás de uma epilepsia de lobo temporal. Nesses casos, se você não tiver nenhum dado a mais, o prognóstico cirúrgico desses pacientes vai ser pior, tá, do que os pacientes que têm esclerose hipocampal. Porém, se você puder fazer uma imagem funcional, um PET, e o PET mostrar um hipometabolismo naquele hipocampo, o prognóstico fica semelhante a dos pacientes que têm esclerose hipocampal estrutural. Mas, se o paciente tiver essa imagem funcional negativa ou discordante do resto dos dados, aí, nesses pacientes, você vai ter que apelar para eletro intracraniano, para o estéreo-EG, nesse caso, para poder identificar aquelas situações que a gente viu. E aí, você consegue, de novo, melhorar o prognóstico do paciente. Bom, vou ilustrar isso com um exemplo, vou tentar ser rápida no meu exemplo, olha lá. É um paciente que a gente estudou 6 meses atrás, é um caso ainda recente, mas eu acho ele bem bacana, assim, é um paciente que eu acompanho já há muito tempo, com umas crises bem mórbidas, são crises típicas de lobo temporal, ele tem uma aura experiencial, um déjà vu, que evolui com crise focal desperceptiva, muito automatismo oral. O ruim nele é o pós-ictal, ele tem um pós-ictal bastante prolongado, com bastante agitação e com umas alterações comportamentais que acabam gerando alguns comportamentos, assim, inapropriados, e por causa disso ele já se meteu em brigas, e já perdeu empregos, e já perdeu namoradas por causa do comportamento dele no pós-ictal. Enfim, e crises muito frequentes e refratárias ao tratamento farmacológico. Esse paciente há muito tempo queria uma alternativa cirúrgica, e por causa disso a gente fez vídeo-EG, e o vídeo-EG mostrou que era bitemporal, a ressonância era negativa. Então, o paciente tem esses temporais clássicos, típicos, com uma ressonância negativa. Ele tem uma história familiar positiva, a propósito. O pai dele também tem uma epilepsia de lobo temporal. A frequência média de crise era 2 vezes por semana, quer dizer, imagina crises com esse pós-ictal desagradável 2 vezes por semana, a vida dele estava bem ruimzinha. Então, como a gente viu no vídeo-EG que era bitemporal, a gente, na ocasião, isso foi antes da gente começar a fazer o estéreo-EG, a gente decidiu fazer para ele um novo vídeo-EG com eletrodos de forame oval. E a gente já viu alguns casos nossos que se resolveram com eletrodos de forame oval, porque a gente descobriu, o forame oval mostrou para a gente, em alguns pacientes, que as crises, apesar de no scalpo a gente registrar hora de um lado, hora de outro, a gente conseguia vê-las, nesses pacientes outros, não esse que eu estou mostrando, ela começando sempre no mesmo lado e dali ela propagando hora para um lado, hora para o outro. Então a gente achou que a gente podia ajudá-lo com esse eletrodo de forame oval. Detalhe que esse outro caso que eu estou contando não era ressonância negativa. A dúvida surgiu só por causa de uma discordância de crises registradas bilateralmente no vídeo-EG. Mas nesse caso, ressonância negativa, fizemos o vídeo-EG, crises bilaterais, vídeo-EG com forame oval, também crises registradas aparentemente bitemporais no forame oval. PET, vamos fazer o PET então, negativo, PET para ele também. A gente não via mais muita alternativa, e a gente resolveu fazer uma exploração bilateral das estruturas padrão do lobo temporal. Então, como eu tinha falado antes, eletrodos que conseguem registrar o neocórtex temporal anterior, médio e posterior, e vão até as estruturas mesiais. Então, o A vai até a amígdala, o B vai até a cabeça do hipocampo, o C vai até a cauda do hipocampo. Dos 2 lados, além de um eletrodo órbito frontal e 2 eletrodos para estudar a ínsula. Um padrão meio simétrico. É raro a gente fazer isso, mas no caso dele a gente fez, porque tudo era muito bitemporal. A nossa hipótese primária era de crises que talvez começassem na ínsula posterior e dali se propagassem para o hipocampo, ora à direita, ora à esquerda.
tá? Uma hipótese secundária, e aí a gente falou assim, a gente consegue localizar essa ínsula de que lado, qual ínsula que está dando origem às crises, e dali propaganda, é essa cirurgia que a gente vai fazer. Outra hipótese seria o córtex órbito-frontal posterior, dali propagando para a ínsula, e da ínsula propagando para a amígdala hipocampo, hora de um lado, hora do outro. Eram essas as hipóteses. Por isso a gente fez essa cobertura. Sempre a cobertura tem a ver com a nossa hipótese. E aí a gente teve uma surpresa muito bacana, muito boa, que as crises dele, a gente registrou as crises que ele tinha habitualmente, muitas, inclusive, durante o vídeo EG, e no scalp elas só iam aparecer mais para frente, mas no estéreo EG, elas sempre se iniciavam nesses 3 contatos, os contatos mais profundos do eletrodo B, do lado direito, então, na cabeça do hipocampo direito. E daqui eu vou mostrar a propagação dessa crise para vocês verem que bonito que é. Ela se inicia aqui, nos contatos que estão na cabeça do hipocampo direito, e depois de algum tempo, que não é pouco, olha só, ela se propaga para a cauda do hipocampo, nessa crise especificamente, e dali ela se propaga para o outro lado. Faz uma outra crise com a mesma construção de ritmos rápidos, etc, no hipocampo contralateral. Propaga para a ínsula também dali. Então, não era como a gente tinha imaginado, não era uma origem insular, era realmente uma origem hipocampal direita, mas vocês podem ver que o que acontece? Ele começa numa toada, num ritmo um pouco mais lento, assim. Não é esse ritmo rápido que geralmente a gente vê as crises começando no córtex, mas esse ritmo mais lento, que é como se fosse a faísca da coisa, que depois vai dar origem a esse ritmo rápido. E em algumas crises, a gente via o quê? Via essa origem também temporal direita, só que na hora que dava origem a esse ritmo rápido, que é nessa hora que a gente começa a ver no escalpo, isso aqui às vezes acontecia primeiro, essa propagação às vezes acontecia primeiro no lado esquerdo, antes de acontecer esse ritmo realmente rápido no lado direito. E é por isso que no scalp a gente via crises uma hora direita, hora esquerda. Então, esse paciente, a gente fez uma das coisas que são um dos recursos interessantes do estéreo-EG. O estéreo-EG, além de servir muito bem para o diagnóstico, ele pode ter uma utilidade, inclusive, terapêutica. Por quê? Você já está com os eletrodos ali implantados, intracranianos, na zona cortical, onde você tem o registro do início da crise. Você pode utilizar esses mesmos eletrodos, da mesma forma que você utiliza esses eletrodos para fazer estímulos e mapear a função, você pode fazer passar uma corrente mais alta, bem mais alta que a corrente de estimulação funcional, e fazer uma termocoagulação. Você usa radiofrequência, na verdade, nesses eletrodos, e faz uma termocoagulação daquela lesão. Você cria uma lesão que depois vai se cicatrizar, vai virar uma gliose, você destrói um pedacinho daquele tecido. E isso pode ter efeito no tratamento cirúrgico. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um caso, um estudo de tratamento de epilepsia da ínsula com termocoagulação. No caso dele, a gente fez essa termocoagulação no hipocampo direito, na cabeça do hipocampo direito, só naquele eletrodo B, que era o que causava as crises. Qual foi o resultado disso? Claro que a termocoagulação não tem um resultado tão eficaz contra a ressecção, porque você não consegue... Você tem que fazer a coagulação e esperar algum tempo para ver como é que aquela gliose vai avançar, vai evoluir, quanto de lesão, quanto de tecido foi lesado. Então, sempre fica algum tecido, por isso o resultado não é tão ok quanto da ressecção propriamente dito, mas já é uma situação boa em casos, por exemplo, que você tem estruturas inacessíveis, estruturas funcionais que você não pode ressecar, mas você pode fazer uma termocoagulação ao lado de uma área funcional, etc. Nesse paciente, a gente já vai fazer mesmo como um teste dessa hipótese clínica, e funcionou super bem. Esse paciente ficou alguns meses sem crise nenhuma. Agora ele de novo tem crise, a gente já contava com isso, a gente tinha combinado com ele que a gente, depois dessa termocoagulação, a gente ia esperar 6 meses, 6 meses vão completar no início de dezembro, e aí quando ele completasse 6 meses, se ele tivesse voltado a ter crise, aí sim a gente iria para a cirurgia ressectiva dessa estrutura que realmente não foi completamente destruída, que é o que a gente deve fazer agora em dezembro. Ele ficou alguns meses sem crise, depois ele voltou a ter crise numa frequência mesmo padrão, mesma clínica, mas uma frequência muito mais baixa. Em vez de ele ter 2 crises por semana, como ele tinha antes, ele está tendo uma crise por mês. Ele está super satisfeito por ele falou, nem sei se precisa estar bom assim, não, mas vamos fazer assim, porque eu gostei muito de ficar sem crise por algum tempo.
Então, é esse exemplo que eu queria mostrar para vocês de uma epilepsia de lobo temporal explorada com estereogênia. Nas epilepsias extratemporais, a situação é diferente. Aí não se trata vem de outro lugar, de onde que vem. Aí, nas epilepsias extratemporais, com ressonância negativa, basicamente, se eu puder resumir também, eu estou tentando simplificar um pouco as coisas, mas se eu puder resumir, vai ser, onde está o Wally? Lembra daquele brinquedinho, assim, aquele livro que você procurava, um monte de gente, onde é que está o Wally? Mais ou menos é isso. Onde está a minha displasia cortical focal? Nas epilepsias extratemporais, focais, com ressonância negativa, e com alguns padrões bem sugestivos, por exemplo, crises muito, muito frequentes, crises predominantemente noturnas, crises que não frequentemente, apesar de serem muito frequentes, não tão frequentemente evoluem para uma tônico-clônica bilateral, mas que podem com relativa frequência evoluir para status. Todas essas características fazem a gente pensar numa displasia cortical focal tipo 2, que é uma danada de uma lesão altamente epileptogênica. Então, nesses casos, essa ressonância negativa numa situação dessa, de muitas crises, etc., você pensa que tem uma displasia cortical focal, só que ela está oculta, ela não foi grande ou não foi evidente o suficiente para você conseguir enxergar com a sua técnica de imagem. E aí é uma questão de achar onde ela está. E para achar onde ela está, você não pode sair colocando de novo eletrodos por todo o cérebro. Você vai ter que ter uma hipótese clínica, anátomo-clínica, ou anátomo-eletroclínica, boa o suficiente para saber onde você vai procurar essa displasia cortical focal. Inclusive porque, frequentemente, ela é tão pequenininha, que se você conseguir colocar o eletrodo exatamente nela, você vai ter um registro maravilhoso, como esse aqui, como esse registro, que é tipicamente de uma atividade epileptiforme, de uma displasia cortical focal, mas se você colocar a 1 centímetro de distância, você já não vai ver mais nada. É o que esse exemplo aqui está mostrando. Esse paciente tem uma displasia cortical focal nesse fundo de sulco. Esse eletrodo 2, que está bem no fundo de sulco, mostra essa atividade. O eletrodo 5, que está 1 centímetro para a direita, já não mostra nada. Ou seja, se você passar, resvalar e não for exatamente no lugar certo, você não encontra. Deixa eu fazer só um esclarecimento para essa figura. Ô, André, como é que você está falando de extratemporal com ressonância negativa e me mostra essa ressonância aqui com essa baita dessa alteração do sinal? Ressalva, essas duas ressonâncias não são do mesmo paciente, tá? Essa ressonância é de um paciente que tem claramente uma displasia cortical focal de fundo de sulco. Só para mostrar, e para eu lembrar de contar para vocês, que essas displasias corticais focais frequentemente ocultas, elas, felizmente, têm alguns locais meio preferenciais para se localizarem, muito frequentemente em fundo de sulco, e tem alguns sulcos que são mais frequentemente acometidos. Infelizmente, a região pericentral, então motora primária e sensitiva primária, é frequentemente acometida, área motora suplementar também, etc., mas fundos de sulco. E aí, por isso foram colocadas essas duas fotos juntas, porque esse outro paciente aqui, esse sim é uma ressonância negativa, mas no fim descobriu-se com a estéreo-EG que a displasia dele estava na mesma topografia desse outro paciente aqui que tem uma ressonância positiva. Só para mostrar que a gente tem esses sulcos que a gente já, olha, vamos naquele sulco ali, que ali, pela semiologia desse cara, pelo que a gente tem de dados de PET, etc., esse é o sulco suspeito. E aí a gente tem que acertar o lugar para poder registrar. O hipometabolismo no PET, nesses casos, é fundamental, faz toda a diferença. Faz toda a diferença entre você conseguir achar aquele centímetro certo ou não achar. E não é um PET qualquer não, sabe? Na verdade, assim, eu tenho essa tristeza porque eu lá na França trabalhei com a Chassou, uma pessoa maravilhosa, e que tem a grande vantagem de que ela, a neurologista e neurofisiologista e epileptologista do serviço, que vai lá e faz o PET e ressonância corregistrados no mesmo equipamento, simultaneamente, no mesmo momento, dos pacientes dela, dos pacientes da epilepsia. Ou seja, uma pessoa que tem toda a noção de quem é aquele paciente, é o paciente dela, que ela acompanhou, ela fez o vídeo EG desse paciente, ela conhece a história do paciente, ela tem toda a hipótese clínica na cabeça, e aí ela vai fazer esse PET ressonância, e ela acha, na maior parte das vezes ela acha. E olha só, esse aqui está muito fácil de ver, né? Tem um hipometabolismo claro ali no PET. Não está nada claro aqui na ressonância.
Mas, quando você mistura uma ressonância com PET, faz esse corregistro, o que aparece aqui, que é o que tem que nos chamar a atenção? Uma área que claramente é substância cinzenta na ressonância, não necessariamente parece anormal, parece normal, mas por ser substância cinzenta, deveria ter um metabolismo de substância cinzenta, de córtex, e não tem. Na hora que você mistura os dois, você vê, olha, essa é essa área aqui de substância cinzenta que não tem um metabolismo de substância cinzenta. Então, essa é a área suspeita de ser displasia cortical focal. Se você usa essa técnica e localiza essas áreas de substância cinzenta com hipometabolismo, que é a mais suspeita de ter displasia cortical focal, e você consegue colocar ali o seu eletrodo, você consegue registrar aquela atividade típica de displasia cortical focal, e você aumenta em muito a chance de sucesso dessa cirurgia. Você vê que nesse estudo da Chassu, que ela publicou, eles conseguiram, nessa situação, quando você acha aquela hipometabolismo, coloca o eletrodo ali, você encontra a displasia e opera, você chega perto de 90% de pacientes livres de crise, que é um índice maravilhoso para uma displasia cortical focal. Então, nada daquela história de, não, displasia tem um prognóstico muito ruim. Não, displasia tem um prognóstico ruim porque você não encontra, quando você não encontra ela, mas quando você encontra, o prognóstico é bom, é excelente. Bom, fechando aqui a história, isso aqui é coisa que eu já falei, vamos só fechar, são assim, tópicos para a gente tomar nota. Não é, esteroG não é sair caçando, colocando eletrodo para todo lado para ver se quem sabe a gente acha. Não, lembra de novo aquela história, fundamental a hipótese consistente, fundamental às vezes o exame de imagem para te direcionar melhor. Se você sair colocando, várias coisas vão acontecer. Uma, você vai colocar muitos eletrodos, mais do que a margem de segurança que a gente tem. E ainda assim você tem uma chance de não achar, porque lembra dessa história do efeito viseira, quando você coloca eletrodo de profundidade, você está vendo muito bem aqueles pontos onde está o eletrodo, que não são nem 1% dos neurônios do seu córtex. Os outros 99% você não está enxergando. Então, se você não souber o que você está procurando, você não acha. Basicamente é essa a moral da história. E isso se reflete no número de eletrodos. Se você tem uma hipótese consistente, você consegue explorar essa hipótese consistente com uma quantidade de eletrodos que geralmente varia entre 5 e 15, ou entre 6 e 15. Lá na França, eles falavam muito isso, assim, se você tiver feito um planejamento de esteroG, que você colocou menos de 5 eletrodos ou menos, provavelmente você não precisa fazer esse esteroG, você já deve estar suficientemente localizado para poder ir direto para a cirurgia. Esse esteroG está desnecessário. Ou, por outro lado, se você faz um planejamento que tem mais de 15 eletrodos, mais de 16 eletrodos, vamos deixar uma margem de mais de 16 eletrodos, sua hipótese não está clara ainda o suficiente. É melhor você seguir um pouquinho na investigação não invasiva para ver se você consegue melhorar, clarear essa hipótese para poder focalizar melhor a sua investigação para ela ser mais efetiva. Senão você vai estar saindo, catando coisa para todo lado e não vai dar certo. E a terceiro dado para a gente anotar nas notas mentais é essa possibilidade que o esteroG oferece de fazer a termocoagulação como uma alternativa terapêutica, inclusive. E aí é esse artigo que eu estou mostrando para vocês, um artigo que eu pude participar enquanto eu estava lá, gostei muito de trabalhar com a Nandini, que veio de Londres, do King's College também, estava lá também fazendo esteroG, e estudando esses pacientes, vários pacientes, uma série de 18 pacientes com epilepsia insular, que, por causa da funcionalidade das áreas onde estava a displasia, tá vendo? Olha, de novo, aquele hipometabolismo no córtex, né? Hipometabolismo no córtex, super suspeito. Lesão, displasia, um monte de descarga, super focal, olha ali você vê aquele monte de descarga claramente de displasia, no eletrodo ao lado você já não vê nada. Quando você encontra isso e faz uma termocoagulação que consegue destruir essa região aqui, você tem um bom prognóstico. E aí o que ela avaliou foi isso, assim, qual foi o prognóstico dos pacientes e viu que ele era proporcional a quanto você tinha conseguido destruir de achar a displasia e de destruir essa região da displasia. Super interessante e com muito menos sequelas do que a cirurgia resectiva da INSO. Ana, meu tempo acabou ou dá tempo de eu falar mais um pouquinho? Posso falar mais um pouquinho? Bom, se você não me responder... Pode sim. Vou em frente mais um pouquinho, então. Vou falar quando as lesões são extensas, ou são múltiplas, ou são profundas. E aí vai entrar um monte de gente que antes
para quem antes a cirurgia era negada, porque falava, nossa, polimicrogiria, nossa, todo aquele hemisfério comprometido, não, sem chance de cirurgia. E cirurgia pós-traumática, nossa, lesões super extensas, não, sem chance de cirurgia. E a gente, com o estero-EEG, consegue, às vezes, demonstrar, e esse artigo fala da epilepsia pós-traumática, consegue demonstrar que, em boa parte das vezes, nesse caso desse artigo aqui, em 50% dos casos, a zona epileptogênica era muito menor do que a lesão pós-traumática toda, e esses pacientes puderam ser operados com um bom prognóstico. Então, vale a pena, se você conseguir, utilizando investigação não invasiva, ter uma boa hipótese anátomo-eletroclínica, você pode investir no estero-EEG e esses pacientes têm chance de tratamento cirúrgico. Igual aquele estudo antes mostrou para a epilepsia pós-traumática, esse outro estudo que foi multicêntrico, feito lá na França, o grupo do Santana também participou, mas sim, quem coordenou foi o Maillard. Esse estudo avaliou pacientes com polimicrogiria, e olha só, polimicrogiria extensa, unilateral, multilobar, silviana, que é super frequente da gente ver, e às vezes até bilateral, polimicrogiria bilateral. E em todos os casos, eles encontraram situações, claro que nos bilaterais foi uma proporção menor, mas encontraram situações em que, apesar da polimicrogiria ser bilateral, a zona epileptogênica era muito mais restrita, unilateral, multilobar em um caso, e unilateral e unilobar em outro caso. Esse caso foi operado e teve bom prognóstico, ficou livre de crises. Então, o estero-EEG pode te dar essa possibilidade. E se essa epilepsia é unilateral, essa chance é, obviamente, ainda maior, né? Ela foi unilobar em 11 dos pacientes com polimicrogiria unilobar, em 5 dos pacientes com polimicrogiria multilobar e em 4 dos 15 pacientes com polimicrogiria perissilviana. Olha quantos pacientes foram indicados, tiveram a cirurgia indicada e quantos ficaram livres de crise. Quer dizer, tem uma boa chance de funcionar. E são casos que a gente pena com eles, né? Enquanto eu estava lá, eu acompanhei esse caso e preparei, vocês vão me desculpar, até uns slides em inglês, porque esse caso eu preparei para apresentar lá, de uma paciente que era uma situação dessa, e que a gente tem várias no consultório, né? Uma menina de 20 anos, que tinha sofrido hipóxia perinatal, era um parto gemelar, e o gêmeo foi natimorto, ela tinha uma hemiparesia direita, um leve comprometimento cognitivo, mas super funcional, as crises eram muito frequentes, tinham começado com 5 anos de idade, dois tipos de crise, basicamente. Uma tinha um desconforto epigástrico, que ela descrevia como um formigamento ascendente. Aí ela tinha tempo de vocalizar e avisar que a crise ia acontecer, daí, na sequência ela fazia um rubor facial, e aí um espasmo assimétrico dos membros superiores, com flexão mais à direita, para os membros superiores, mas não é membros superiores, na verdade ela tinha um espasmo assimétrico dos 4 membros e mais à direita, e aí depois uma dificuldade respiratória, e ela gemia ou gritava, etc. Essa crise durava até 1 minuto, super, né, assim, super grande a crise, e acontecia até 6 vezes por dia. Fora isso, ela tinha umas crises completamente diferentes, que começavam com uma alucinação visual simples, flashes luminosos, e na sequência ela tinha uma impressão de que as paredes estavam se aproximando. Essas crises eram mais curtas e menos frequentes. Era refratária, e ela tinha, olha, essa lesão super extensa, essa polimicrogiria unilateral, mas multilobar, né, cometendo todo o hemisfério esquerdo dela. Aqui já além da ressonância, a gente pode ver também o PET e ver que, apesar da lesão ser toda extensa, o hipometabolismo era um pouquinho menos extenso e era, sobretudo, temporal. Interessante, porque ele era muito importante, inclusive, numa área que, aparentemente, estava até razoável aqui. Enfim, essa paciente fez uma ressonância funcional, a ressonância funcional mostrou que tinha uma migração de função, então vocês veem aqui que tanto a mão direita quanto a mão esquerda tem áreas do lado direito do córtex, né, tinha tido uma migração, que a linguagem também tinha uma ativação do lado direito do córtex, tinha migrado para o lado direito. Essa é a crise no vídeo EEG, no scalp, a gente não consegue ver absolutamente nada, não consegue lateralizar, não consegue localizar, não consegue coisa nenhuma, e aí o planejamento do estero-EEG foi em função da lesão estrutural, do hipometabolismo, que foi visto no PET, e da semiologia da crise, né, com aquela simetria da postura, etc, com eletrodos mais posteriores por causa dos sintomas visuais, etc. Aqui, só para a gente entender, porque são muitos eletrodos, eu dividi em 3 grandes zonas. Os que estão em cor de rosa são todos os eletrodos infrasilvianos, em amarelo são os suprasilvianos, anteriores e posteriores. Esses aqui estão dentro da polimicrogiria, tá? Esses que estão em amarelo.
E aí a gente viu duas situações, registrou exatamente as duas crises dela e viu que elas eram diferentes. As crises visuais focais começavam nesse ponto exatamente, que é o eletrodo D, aquele mais posterior, tá? E não tinham muita propagação. E a crise motora assimétrica começava nesses eletrodos mais anteriores da polimicrogiria, o G, o M e o I. Então, aqui, esses 3 eletrodos. E, às vezes, sempre começando no GMI, dali ela se propagava para outros eletrodos, podia chegar na ínsula, e dali podia se propagar muito, eram as crises mais prolongadas e mais ricas de semiologia, que não eram só a postura simétrica. Mas sempre tinha esse início, envolvia a área motora suplementar, e aí ela fez uma ressecção, a gente propôs para ela o seguinte, a gente descreveu, eu passei rápido, mas você vê, eu pus esse início da crise para mostrar que tem uma sequência, uma rede, que a crise tem início aqui, propaga para cá e ao mesmo tempo para cá, e por último chega lá atrás, tá? E aí a gente resolveu fazer uma abordagem, propôs para ela uma abordagem que tentava desfazer os pontos iniciais dessa rede epileptogênica, para diminuir, por causa do mapeamento funcional, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas a gente falou, olha, vamos deixar quieto aquele canto da crise visual, que é uma crise que não incomoda ela tanto, e aí ela fez essa ressecção, e o resultado foi excelente, isso já tem algum tempo, e ainda tenho notícia dela, ela continua livre de crises, não teve déficits adicionais, e continua tendo, de vez em quando, aquelas crises visuais que não incomodam muito. Saindo do Hospital Santana, eu vou terminar, Ana? 5 minutos? Nós temos muitas perguntas interessantes a serem respondidas, então... Se você quiser, eu paro agora. Não, eu ia mostrar mais um caso de área eloquente. Não, você que sabe, você pode, mostra o caso, mas tem algumas perguntas bastante interessantes de uns colegas que vai dar para você mostrar. Eu não sei se a gente tem algum prazo de tempo ou não. Não, Andréia, no eletroencefalo, na monitorização, às vezes tem aulas de quase 2 horas, não precisa chegar tanto, né? Mas vai tocando. Então tá bom, eu vou mostrar só esse último caso. Eu passei rápido 2 slides, que é o próximo item ali era proximidade ou coincidência com a área eloquente, mostrando que a gente pode fazer mapeamento sim, porque isso é outro tabu que existe aqui, assim, tem gente que fala, não, mas para mapear você precisa de placa, você não pode fazer mapeamento com estéreo EG, pode sim, tem jeito de fazer o mapeamento e tal. Aí eu vou mostrar esse caso, paciente que a Ana conhece, uma paciente de 8 anos, que tinha dominância manual direita, mas já começando a migrar para a esquerda, ela já estava trocando a mão que ela desenhava, escrevia, etc. As crises dela tinham começado aos 5 anos, eram crises muito frequentes. Lembra aquelas características que eu falei das crises nas displasias corticais focais? Eram crises extremamente frequentes, mais de 10 crises por dia, geralmente em sono, muito mais frequentemente em sono. Apesar de crises muito frequentes, vocês vão ver com muita envolvimento motor, etc., elas não costumavam evoluir para uma crise tônico-clônica bilateral, tá? A semiologia era essa, ela inicialmente tinha uma alteração somatosensitiva no membro superior direito, e na sequência ela descrevia como a minha mão fica forte, e a gente descobriu que a mão ficar forte, na verdade, era uma distonia, ela fazia uma distonia da mão direita, e aí isso podia ficar por aqui, a crise. Ou ela podia passar para essa segunda fase, onde ela queixava uma alteração visual, uma certa redução do campo visual, e aí ela fazia uma supraversão óculo-cefálica com desvio para a direita. Também podia parar por aqui, ou ela podia, na sequência, ainda ficar disártrica, e aí sim, só então ter uma ruptura de contato, e depois clonias, membro superior direito, cialorreia, etc. No pós-ictal, ela ficava com uma parestesia no membro superior direito, e isso começou, as crises eram tão frequentes, foram ficando tão frequentes, que essa parestesia começou a perdurar por mais tempo, até quando ela chegou para nós, que essa parestesia já era praticamente contínua, ela já tinha essa parestesia, além de uma discreta paresia no membro superior direito, de forma contínua no exame. Já tinha usado vários medicamentos, atualmente estava usando a lacosamida, oxcarbazepina e topiramato. A Ana fez o vídeo EG dela, né, Ana? Encontrou paroxismos epileptiformes focais frontais e rolândicos, síncronos ou assíncronos, mais frequentemente assíncronos, mas bilaterais, vistos no escalpo bilateralmente. Tinha uma atividade lenta polimórfica, não contínua, mas intermitente, fronto, centro, parietal, esquerda, e ela registrou 5 crises, com essas características, eram crises tônicas, assimétricas,
que depois evoluíam para clonias no membro superior direito, e no traçado via-se uma desincronização difusa, também não dava para localizar, apesar de que, às vezes, em algumas crises, né, Ana, a gente viu alguns surtos de espículas, uma facilitação das descargas no C3, tá? E no pós-ictal tinha uma lentificação rolântica esquerda. A ressonância era negativa, foi feita, foi repetida, foi analisada, todo mundo falou negativa, mas eu pus uma interrogação ali porque aí foi feito o PET. E o PET mostrou, vocês estão vendo aqui um hipometabolismo frontoparietal esquerdo, estão vendo uma zona de hipometabolismo aqui? Não é aquela maravilha porque não tem o corregistro com a ressonância, para a gente ver exatamente que aqui tinha substância cinzenta que não mostrou o metabolismo esperado, mas dá para a gente entender que aqui tem um hipometabolismo. E aí, depois de encontrar essa zona de hipometabolismo, a gente mostrou, analisou de novo a ressonância, foi olhar de novo a ressonância e falou, olha, realmente, naquele lugar do hipometabolismo, se a gente for olhar bem, parece que tem sim, olha aqui, um sinal alterado, um fundo de sulco, já ouviu falar? Fundo de sulco, olha ali. Um fundo de sulco com um certo borramento do sinal. Suspeito isso aqui, né? Então, a gente fez um planejamento de um estéreo EG que, obviamente, tinha que passar por aqui. E foi o que a gente fez. Então, a gente planejou um estéreo EG que era todo feito à esquerda, diferente daquele outro paciente que eu mostrei para vocês, e que ele é feito conforme a nossa hipótese. A hipótese era de um envolvimento de área sensitiva primária, dali propagando para a área motora primária e área motora suplementar, além do frontal eye field, né, com aqueles sintomas de ocluversão, etc, etc. Mas, alternativamente, poderia ser também a ínsula propagando tanto para o córtex parietal posterior como para a área sensitiva e motora. E aí a gente tem que cobrir todas essas áreas que a gente hipotetiza. A gente cobriu todas essas áreas que a gente hipotetiza. Essas linhazinhas que vocês não precisam entender mostram isso, que nossa hipótese estava toda coberta. Além disso, a gente tinha eletrodos cobrindo a área de hipometabolismo do PET e a área daquela de borramento da ressonância. E aí a gente conseguiu registrar crises dessa paciente e a gente viu que, conforme a intensidade da crise, mais ou menos eletrodos se envolviam. Nessas crises que ela só tinha aquela parestesia e tudo mais, a gente tinha um envolvimento dos eletrodos, dos contatos mais externos do eletrodo S, H e do F, que está um pouquinho para cá. Esse F, ele não ficou coberto, não, mas é S, H e F. São esses três que eu estou mostrando aqui. Resumindo um pouquinho o que a gente achou nesse vídeo dela, para andar um pouquinho mais rápido, a gente tinha, olha só, o verde vocês já sabem, o verde aqui é o hipometabolismo. O vermelhinho aqui é aquele borramento. O roxo são as crises que, quando a gente fez a estimulação cortical, a gente conseguiu desencadear a crise nesses contatos. O azul são os eletrodos onde a gente registrou atividade interictal importante. E o amarelo é onde a gente registrou crises espontâneas. Tudo isso somado, a gente faz um denominador comum e a gente começa a entender como é que é essa rede neuronal que provoca as crises dessa paciente. Além disso, a gente fez um mapeamento funcional e a gente viu onde a gente não deveria mexer, né? Os eletrodos que tem um deslocamento ali, a gente tem uma área sensitiva um pouco mais para frente, uma área motora fora do lugar onde a gente imaginava, o que é muito bom, porque se ela estivesse onde a gente imaginava, ia ser bem onde as crises começavam. Então, a gente queria poupar a área sensitiva da face e da mão, a área motora da face, e etc. E aí, a gente fez, na verdade, em 3 etapas o tratamento dessa paciente, todas na mesma internação, tá? Aqui é o dia 6 de internação, dia 7 e dia 8. No dia 6, a gente fez uma primeira termocoagulação em que a gente foi no eletrodo J. Mas por que o J? Porque o J está bem no meio, ele está bem nessa área de denominador comum aqui, o profundo do J, ali no fundo, ele está numa área que tem todas essas alterações, tem aquele borramento, tem o interictal, tem as crises espontâneas, tem as crises induzidas, tem o hipometabolismo, e ele está em íntima conexão com todos os outros. Melhorou, mas ela ainda, e a gente continuou registrando, isso é outra coisa bacana que não todos os centros fazem, a gente faz a termocoagulação e continua registrando, e a gente viu uma mudança no padrão, e aí a gente viu que a gente precisava investir também nesses eletrodos S e H, e o H era uma área motora suplementar, é interessante, né? Os contatos que a gente foi mexer do H já eram eletrodos que estavam numa área motora suplementar, e muito próximos, os contatos que a gente escolheu do S eram muito próximos da área sensorial da mão, mas não eram a própria área sensorial da mão. A gente fez isso, ela já teve uma melhora muito boa, do D7 para o D8, mas mesmo assim o nosso planejamento inicial era diferentemente daquele outro caso que eu falei que a gente planejou esperar 6 meses, no caso dela a gente falou, olha, isso aqui é uma displasia, nós vamos ter que remover essa displasia,
E aí, o que a gente fez, a gente usou o mapeamento que a gente tinha feito para poder poupar áreas sensoriais e motoras, por isso esse caso é importante, por essa coincidência com áreas eloquentes, mas a gente conseguiu fazer uma ressecção bem boa daquela área de borramento da ressonância e do que a gente, dos contatos onde a gente registrou crise. E funcionou super bem. Essa aqui é uma foto que ela mandou por WhatsApp 1 ano depois da cirurgia. Essa cirurgia foi em julho do ano passado. Em julho desse ano, ela mandou essa foto da festa que eles fizeram para comemorar 1 ano sem crises e com a função recuperada, e etc, etc. Então, esse é um caso super bonitinho. Por isso, eu vou acabar com ele e falar: muito obrigada! Consegui falar em menos de 2 horas. Certo? Obrigada, Andréia. Temos que responder a pergunta? Temos que responder, as perguntas são muito interessantes. Obrigada, a aula foi fantástica, os casos ilustraram muito bem. Eu tenho uma primeira pergunta aqui da nossa colega Priscila, quanto ao primeiro caso que você colocou, em que foi feita a termocoagulação. Ela quer saber se, logo após a termocoagulação, se o traçado já limpa de imediato, e quanto à cirurgia ressectiva feita depois da termocoagulação. Ótima pergunta, valeu, obrigada, Priscila. Enfim, é exatamente seletiva. Isso. Ela quer saber se a cirurgia foi seletiva daquele primeiro caso. Primeiro caso, tá, vou responder para ela. A primeira pergunta que eu gostei muito é essa de como é que fica o traçado depois da termocoagulação. Isso é um dado que não existe muito claramente na literatura por um motivo, por um simples motivo de como é que as coisas funcionam lá fora, assim, excesso de recursos. Eles têm um excesso de recursos, então o que acontece? A maior parte dos centros coloca os eletrodos, faz o estéreo EG, e aí tira os eletrodos do estéreo EG, tá? E vai discutir calmamente na próxima reunião clínica o seu caso, o que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer. Vamos fazer a termocoagulação. Aí agenda e o paciente volta, e aí ele implanta um outro eletrodo só naquele lugar onde vai ser feita a termocoagulação, só para fazer a termocoagulação. Até porque nem todos os eletrodos de estéreo EG têm essa possibilidade de serem usados para termocoagulação. Você tem que estar usando o eletrodo certo. Tá? Então, se você usa, por exemplo, um eletrodo mais barato que não tem a possibilidade de termocoagulação, você vai ter que tirar e colocar um outro no lugar. Então. Resultado, quando você faz a termocoagulação, geralmente você não registra. Você usa um eletrodo exclusivamente para terapêutica. Mas, alguns eletrodos como esses que a gente usa e outros centros, tipo Cleveland também usa esse eletrodo. Você pode, com o mesmo eletrodo, registrar e termocoagular. Só que eles nunca fizeram isso, porque eles não pensaram nisso. O Jorge, quando teve aqui, o Jorge Gonzalez, que era lá de Cleveland, e agora é Pittsburgh, né? Quando ele teve aqui, ano passado, no nosso simpósio lá do NAT, ele ficou super impressionado com essa nossa casuística, falando, gente, como que a gente não pensou nisso antes? Aqui, como a gente tem que economizar, olha, a gente não tem como pedir um outro eletrodo para fazer a termocoagulação. Então, a gente falou, olha, nós vamos fazer a termocoagulação na mesma internação. A gente vai ter que analisar esse caso online, reunir de noite, discutir de noite, e é isso que a gente vai fazer, já fazemos a termocoagulação com aquele eletrodo. E aí a gente pensou, bom, já que nós vamos fazer a termocoagulação e o eletrodo já está ali dentro, então vamos fazer essa termocoagulação não no dia de tirar o eletrodo, mas 1 ou 2 dias antes, que aí a gente depois registra essa atividade e vê como é que ela fica. E é muito legal, Priscila, é muito interessante, porque se você faz a termocoagulação no lugar certo, você consegue achar com seu estéreo EG o lugar certo e faz a termocoagulação, realmente o traçado limpa, o traçado do menino, esse primeiro que eu mostrei, deu uma limpada muito bacana. E no caso, essa última menina que eu mostrei, foi interessante até por isso, a gente falou assim, olha, vamos ser mais cautelosos, vamos fazer só esse contato aqui. Vocês lembram? A gente fez o contato J, e eu tinha mostrado para vocês, as crises estavam lá no H, claramente no H, no S e tal. Vou fazer só o J. O H e o S continuaram disparando a 1000. Melhorou um pouquinho a propagação, mas o início da crise estava ali. Então, é muito bom, bonito de avaliar isso. Então, você sabe quando você fez no lugar certo, não. Então, o traçado melhora, assim, depois da termocoagulação, e isso já é um fator prognóstico interessante. Sobre a cirurgia desse menino, como eu te disse antes, ele completará 6 meses agora em dezembro, então a gente ainda não fez a parte ressectiva dele. A gente ainda está só na termocoagulação, a gente deve fazer agora e provavelmente a gente vai fazer seletiva. A gente tem uma experiência muito boa com seletiva aqui, eu acho que a gente deve fazer seletiva. Diga, Ana.
André, o Pedro parabenizou pela aula e ele tem algumas dúvidas técnicas a respeito do número de contatos de cada eletrodo, se na representação dos mapas essas letras são padronizadas e qual é o ganho que usa para o registro. Tá ótimo, boa. Deixa eu te falar. É variável, você tem eletrodos, menores, com 6 contatos, 8 contatos. Tem eletrodos com 10, com 12, com 15, com 18 contatos. O maior eletrodo lá tem 18 contatos, o menorzinho que eu conheço tem 6 contatos. Nas cabeças de tamanho habitual, e nessas abordagens que a gente faz, muito frequentemente a gente usa eletrodos. Depende de onde você vai colocar, obviamente, quando você vai colocar eletrodos ortogonais, que não vão muito profundo, você pode usar os eletrodos menores, de 8 ou máximo 10 contatos. Quando você vai fazer eletrodos oblíquos, por exemplo, que entram lá por trás e tem que ir até a ínsula, você usa os eletrodos maiores, de 12, 15 contatos. A gente aqui usa muito isso, entre 8 e 15 contatos, e no mesmo paciente você usa eletrodos de tamanhos diferentes, dependendo de onde que você está colocando, tá? Então, assim, por outro lado, é muito canal para você analisar. Eu imagino que por trás da sua pergunta esteja esse raciocínio, né? Você colocou ali naquela paciente 15, teve uma paciente que eu mostrei que tinha 15 eletrodos. Aqueles 15 eletrodos variavam de 10 a 15 contatos cada um. Então, você já imaginou que você tem 200 contatos, 200 e tantos contatos para registrar e para estudar. Por causa disso, você não faz um estéreo EG, obviamente, com um equipamento que registra 32 canais, jamais. Os primeiros que a gente fez com o nosso equipamento de 64 canais, e era muito trabalhoso, a gente só podia fazer abordagens menores, e aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ficar olhando, sentar ali, olhar eletrodo por eletrodo e descartar os contatos que eu via que eram substância branca pelo registro, e aí selecionar quais ficavam. Depois de fazer tudo isso, aí eu fazia uma montagem que eu conseguia resumir os 100 e tantos contatos que eu tinha dentro do cérebro do paciente em apenas 64 contatos interessantes para mim. Felizmente, logo a gente conseguiu que o nosso hospital comprasse um equipamento que tem 256 canais. Então, a gente agora tem 256 canais. Felizmente, a gente não precisa mais fazer essa seleção, a gente pluga todos ali e registra todos. Claro que na hora de formatar para mostrar aqui, para fazer um slide, para mostrar para o cirurgião, para selecionar, eu tiro, claro, os contatos que eram claramente substância branca, que estavam fora da jogada, etc., deixo os contatos de substância cinzenta e onde a coisa aconteceu e mostro, né? Fica melhor de mostrar, porque eu vou te falar, a gente às vezes até vira o nosso monitor assim em pé para a gente conseguir ver os 256 canais juntos, é uma coisa meio tensa. E qual que era a outra pergunta? Desculpa, eu esqueci. A outra pergunta é da Miriam Guarani, também parabenizou pela aula, e ela perguntou o que no primeiro caso levou a pensar na ínsula posterior, se foi algum sintoma sensitivo. E quanto à termocoagulação, se a gliose não produziria uma dificuldade maior na cirurgia ressectiva. Uma pergunta também. Boas perguntas. Eu lembrei de uma coisa que tinha na pergunta do Pedro. Depois eu te respondo, Pedro. Deixa eu só responder essa aqui agora. Naquele primeiro caso, o que fez a gente pensar na ínsula, na verdade, foi duas coisas. Foram duas coisas. Uma esperança de que, como a ínsula, assim, como que a gente explicaria uma crise que semiologicamente era sempre igual, sendo registrada cada hora de um temporal diferente. Ela era sempre igual e cada hora ela vinha registrada de um temporal diferente. Ela era uma crise que sempre tinha, por exemplo, afasia, e às vezes a gente estava registrando ela só do lado direito, e a linguagem dele era esquerda. Aí a gente hipotetizou isso, assim, a gente hipotetizou uma estrutura diferente dos hipocampos, e quem poderia ser essa estrutura foi a ínsula, porque a ínsula, isso é por conhecimento, ela frequentemente faz isso, que propagasse para os dois lados, tá? De uma forma desigual, mas que tivesse conexão com os dois lados. Além disso, ele tinha, esse paciente, ele tinha essa aura de déjà vu, muito claramente uma aura temporal, realmente,
mas ele tinha muita náusea no pós-ictal. Lembra que eu falei que ele tem um pós-ictal longo, prolongado, com muitos sintomas e etc. Uma das coisas que ele tem, que deixa ele muito agitado e irritado, é muita náusea. E a náusea frequentemente passa pela ínsula, sabe assim, a ínsula esses sintomas desautonômicos frequentemente passam pela ínsula, e aí, daí surgiu essa hipótese da ínsula. Mas assim, de uma maneira geral, as ínsulas entram nos temporais com ressonância normal, sabe, porque ela frequentemente é a origem da crise que dali propaga para o temporal. A ínsula, numa avaliação de um paciente com epilepsia temporal com ressonância normal, a ínsula fatalmente vai ter que entrar. Alguns daqueles que eu mostrei lá, tipo temporal posterior, temporo occipital, temporo parietal e tal, podem variar caso a caso, mas a ínsula fatalmente tem que estar incluída nessa investigação. Qual era a outra coisa que ela perguntou? Acho que era isso, né? Era isso? Era. Tá vendo? Não, se não ia dificultar, se a termocoagulação a gliose vai dificultar. Se você fizer muita termocoagulação em muitos pontos, eu acredito que sim, que pode dificultar. Mas isso que acontece, que a área de gliose, você viu na ressonância que eu mostrei ele, a área de gliose fica super restrita, né? Ela fica super restrita ali em torno. Então, isso não é tecnicamente um empecilho. Mas a gliose da própria coloca eletrodo, etc., faz com que da trepanação, a própria cicatrização da trepanação e tal, faz com que, se você não faz a cirurgia naquele momento inicial, né, tira o eletrodo e já faz a cirurgia ali, os cirurgiões gostam mais de esperar algum tempo para depois fazer a craniotomia. Eu acho que muito em função do que você já tem de trepanação ali no crânio. Mais do que a gliose. Eu lembrei uma pergunta do Pedro. Pedro perguntou como é que registra, né, como é que eu ganho. Se as letras são padronizadas. Se as letras são padronizadas, como é que eu ganho? Pedro, infelizmente não, assim, apesar de que tem, talvez em alguns centros, alguma padronização, por exemplo, lá lá no Santana, desde a época de Banco e Tallerach, por exemplo, os eletrodos de lobo temporal são sempre A, B e C. A para amígdala, e aí, na sequência, B e C para cabeça do hipocampo e cauda do hipocampo, por exemplo. Aí, o que vai no polo temporal ganha a letra P, o que vai no órbito frontal ganha a letra O, geralmente os da ínsula ganham o I e o J, o Y e o I, enfim. Então, assim, é mesmo uma padronização de cada centro, mas é completamente diferente, varia muito de centro a centro. Tem gente que não dá vai na sequência, fala assim, começa do A e vai A, B, C, D, E, F, G. A única coisa que essa sim é padronizada e é igual em todos os centros todos os que estão à direita tem o nome de uma letra, só a letra. E todos que estão à esquerda é a letra prima, que a gente fala que é o quê? Não é um asterisco, como é que chama? Aquela vírgulazinha no alto, você viu? Que eu mostrei ali nos eletrodos. Delinha. O A é a amígdala direita, o A' é a amígdala esquerda, o B é a cabeça de hipocampo direito, o B' é o esquerdo. Tá? Então, essa linhazinha marca o lado esquerdo. Era isso? É uma coisa super importante da gente fazer. Claro que o ganho a gente vai regular na hora, e às vezes a gente tem que regular, inclusive, diferente, porque, por exemplo, a atividade do hipocampo é muito mais ampla do que a atividade das outras áreas corticais. Então, o ganho no hipocampo a gente tem que diminuir. E é um ganho muito menor do que o ganho que a gente usa no eletrodo de escalpo, porque a gente tem uma atividade ali muito mais ampla, né? Então, a gente reduz bastante o ganho, a gente usa os menores ganhos que a gente tem, geralmente. Um menor ainda no hipocampo, porque a atividade é muito ampla. Uma coisa interessante de ser diferente, assim, para quem for fazer estereogia e começar, é você ter, além de um equipamento com muitos canais, como eu já falei, um equipamento que tem uma frequência de amostragem bem alta. Você tem que usar uma frequência de amostragem, imagina, 256 canais com uma frequência de amostragem que vai ser por canal, então você imagina a memória que esse negócio tem que ter, né? Idealmente, a gente usa até 1000 Hz, imagina, 1000 Hz significa 1000 pontos por segundo por canal, né? O nosso aparelho vai até 1500, né, André? Vai até 1500. 1500, A gente usa 1000, porque 1000 é suficiente para a gente ver aquelas oscilações de alta frequência, né, para a gente ver essa atividade rápida que é que marca realmente uma zona de início ictal.
A gente tem que ter uma frequência de amostragem bem alta para cada canal. Andréia, tem uma última pergunta do Marcelo Heitor Ferreira. No caso de um paciente com hipometabolismo frontal no PET e uma ressonância bem localizada, uma eletrocorticografia durante a cirurgia do giro com hipometabolismo não seria o suficiente? Sim, seria. Se você está se você tem, olha só, de novo, lembra aquilo que eu falei? Se você for estudar isso aí, você vai colocar meia dúzia de eletrodo ali em volta, provavelmente você não precisa, você já pode ir direto para a cirurgia. Então, assim, o que acontece? Se eu entendi bem, você está me falando de um cara que tem ressonância normal e é extratemporal, certo? Não é isso que ele está perguntando? Eu até queria que ele reformulasse a pergunta, porque ele colocou hipometabolismo frontal no PET, mais uma ressonância bem localizada. Aí eu não sei se a ressonância é com lesão, ou se, né, mas se tiver lesão, aí... Não, essa é a ressonância bem localizada, ele tem essa lesão é hipometabólica, ela é frontal, a crise é compatível, a semiologia da crise é compatível com essa localização da lesão. Mesmo que aconteça uma coisa que frequentemente acontece no frontal, que é no eletrodiscalpo, você ter o seu traçado obscurecido por muito artefato, se você tem uma semiologia compatível, a lesão congruente, o hipometabolismo no mesmo lugar congruente, você pode ir direto, sim, para a cirurgia e resolver essa questão com a eletrocorticografia transoperatória tranquilamente. Até agora, porque se a ressonância é normal, se a ressonância for normal... Se a ressonância for normal, eu já ficaria meio... Aí, o que acontece? Por exemplo, lá no Santana, depois de anos, é essa história da construção do conhecimento. Depois de muitos anos fazendo PET ressonância, mas não pode ser um PET igual esse que a gente tem que ver uma mancha ali mais ou menos no frontal, e o frontal tem 3 quilômetros de extensão, né? Uma PET ressonância, igual aquelas que eu mostrei, você consegue ver que naquele giro específico, e só naquele giro, você tem um hipometabolismo. Depois de anos a fio, décadas de experiência, colocando eletrodo nesses giros e vendo que é ali que fica a displasia, eles agora estão começando a, nesses casos, quando não é uma zona eloquente que eles têm que mapear, etc., a ir direto para a cirurgia, tá? Mas é isso, é uma construção do conhecimento que você tem que ter muita segurança da sua PET ressonância. E eu desconheço, vou ser bem honesta, eu desconheço aqui no Brasil um lugar que faça uma PET ressonância da qualidade que eu vi lá. Eu perguntei outro dia até pro Tony, ele apresentou outro dia, você lembra naquela aula, como é que chama, Pedro? Na Monday Epilepsy Day da Liga, ele apresentou exatamente a investigação de casos com ressonância negativa, e ele falou do PET, e eu pergunto, vocês fazem o PET ressonância? Eu acho que não, eu acho que é também PET-CT, e não é, gente, eu não vi aqui no Brasil um com aquela qualidade. O dia que a gente tiver, vai facilitar a nossa vida. Viu? Fica a dica, médicos nucleares. Ué, que legal, Ana, deu pergunta, Ana. Claro, muitas perguntas interessantes. Achei que eles iam falar, que assunto chato, muita minhoquinha, né, Rães? 256 minhoquinhas ao mesmo tempo, eu não aguento. Eu não tenho capacidade para essas coisas, é muito neurônio. O meu é muito menor, minha cabeça é muito menor. Lindo. Fala a verdade que não é muito lindo. É bonito. Mesmo. Um monte de gente até agora. O Sérgio está ali nos vendo. Oi, Sérgio. O Wagner também está ali, que bacana. Muita gente, a Luísa, a Laís, a Jéssica. Cadê? É muito bom, viu? É bom que a gente ali o Marcelo, tu queres abrir o teu microfone, Marcelo Heitor, e perguntar diretamente para ela, ou ela já te respondeu? Abre aí. Lá, o Sérgio está aí. Podia responder melhor a coisa da gliose, se ele quiser. Alô? Estão me ouvindo? Sim. Beleza? Essa pergunta que eu fiz, primeiro, obrigado pela aula, foi super esclarecedora. Mas, na tentativa de simplificar sempre, porque eu sou do Rio de Janeiro, é uma consideração. Aquele caso que você mostrou, número 2,
o PET ficou maravilhoso, ele combinado à ressonância deu uma indicação muito boa de que era um giro, não me lembro exatamente em que região do lobo frontal. Você está falando da polimicrogiria, né? O seu exemplo, eu estava falando polimicrogiria. nele. Uhum. Não. Estou falando daquele paciente que você mostrou que tinha um hipometabolizo no giro frontal. Tá. O último paciente, o terceiro paciente, aquela menininha. Que mostrava. Isso. A pergunta que eu fiz, se naquele caso uma eletrocorticografia só não bastaria. Essa era a minha pergunta em relação àquele caso. Que entendi. Naquele se eu voltar aos seus slides. Você percebeu, deixa eu só te perguntar, você percebeu que no fim a coisa era... porque quando a gente coloca assim, o ponto do eletrodo, você percebeu que não era superficial? Não era na superfície, não estava na superfície do córtex. Não, eu não percebi que... eu não Ele era um fundo de suco. Aquilo ali era um fundo de suco. Então, provavelmente, naquele caso, se eu fizesse uma eletrocorticografia, eu não ia encontrar. Aquela história que eu falei, quando a sua displasia está aqui, você registra 1 centímetro mais para fora, você já não vê mais. Então, aquele caso, uma eletrocorticografia não resolveria. Você pode botar a perninha lá. Mas você vai colocar a aranha ali só depois que você já ressecou, né? Então, assim, a gente ia ter que, talvez, ressecar e aí fazendo... É uma alternativa, assim, mas obviamente, você corre o risco maior de perder onde está a sua displasia e acabar, então, para resolver o problema, porque você vai acabar vendo só a propagação das descargas, né? Você não está registrando crise ali na hora, aquela mesma limitação do Penfield. Você está registrando interictal. E aí você pode ver propagação de descarga. Você vai acabar querendo ressecar uma área maior do que o necessário, em vez de conseguir limitar super bem aquela área. E aí, você está numa zona eloquente, então corre o risco de você chegar num dilema, assim, mas e função, e funcionamento, etc. Além disso, ela era uma criança, a gente não quis fazer com ela acordada, né, tem toda essa questão da estimulação, etc. Agora, te digo, se eu mostrar um caso desse para um cirurgião super, se eu mostrar esse caso para o Eliseu, por exemplo, eu não sei esse especificamente, porque esse borramento da ressonância ali ficou meio duvidoso, mas se um caso desse, que tivesse esse borramento mais claro, se eu conheço um cirurgião como eles, eu acho que ele ia dizer, não, isso aqui a gente faz tranquilamente, sem precisar de CRG, a gente vai para a ressecção, direto naquilo ali, e aí a gente coloca a nossa aranha e registra na eletrocorticografia e faz. É uma possibilidade, sim. Mas aí depende de você ter um cirurgião muito... Talvez a Laura também falasse a mesma coisa. Talvez a Laura Tassi falasse a mesma coisa, entendeu? Mas aí depende de você ter um cara muito fera, audacioso, né? Audacioso, porque você tá, olha ali, você tá do lado dominante de linguagem dessa menina, né? Numa área funcionalmente muito importante, com uma lesão meia boca, assim, que não é uma lesão de verdade, era meio que uma ressonância teoricamente normal. Mais de uma essa paciente, ela teve várias ressonâncias normais. Aquela imagem, ela não era consistente em outros exames, e ela era vista em poucos cortes. Não estava tão claro, assim, aquela lesão, não. Eu peguei a melhorzinha que eu consegui aqui, né, e coloquei, porque a gente, sabe essa coisa retrospectiva? A gente se convenceu dessa imagem muito posteriormente, assim, a posteriori. A análise retrospectiva é sempre mais fácil. Análise retrospectiva, a gente já sabe o que aconteceu, né? Exato. Poxa, obrigado. Imagina. Muito boa a sua aula. Que bom, gente, que bom. Eu achei que não ia ter nem quórum para falar de estéreo-EG, mas fiquei feliz que teve, muito bom. A última pergunta, se eu puder. Quanto custa um eletrodo? Que boa pergunta. Você sabe que eu não sei? Eu sei uma coisa. O Sérgio está aqui, ele vai responder porque ele que faz aquela negociação lá no hospital, que tem que pagar os eletrodos, por que sim, por que não, ele vai responder para a gente. Mas eu sei te dizer uma coisa, lá fora esse eletrodo não é muito caro. Não é uma coisa cara. Porém, o preço é em dólar.
E aí a gente tem dois complicadores. Um, o câmbio do dólar, que está nada amigável. E dois, o fato de que, uma coisa que o Silvado fala repetidamente, e eu concordo com ele, uns absurdos que existem no nosso país, o fato de que se você importa um eletrodo para fazer um exame, para tratar uma epilepsia, que não é uma coisa supérflua, é uma coisa importante e que não existe no Brasil. Se existisse no Brasil e eu estou importando porque eu acho o importado mais bacana, não existe nenhum feito no Brasil. A única Eu tenho alternativa uma solução para isso. O imposto que Vamos o cara falar paga pra para isso, o imposto que você vai pagar nessa importação desse eletrodo é exatamente o mesmo imposto que vai pagar um sujeito que resolveu importar uma Ferrari, que é altamente supérflua, que tem carro feito no Brasil, mas ele quer a Ferrari porque a Ferrari é mais bonita, mais bacana, mais estilosa, etc, etc. Olha, não acham que isso vamos é falar com o absurdo? Marco Aurélio Melo, que soltou aquele grande atacadista das drogas, que ele vai importar para a gente baratinho. André, vocês estão me ouvindo ou não? Fala, Sérgio, eu te ouço. Então, algumas coisas, né? Eu vou responder aquela da gliose primeiro, né? Quando é na fase aguda, boa, a gliose obrigada. até ajuda, na verdade. Quando a gente tem algumas estruturas profundas, que anatomicamente, às vezes, o limite não é tão bem definido, a ablação ajuda porque ela cria uma área de liquefação, então a gente chega e sabe exatamente que chegou onde a gente queria. Isso é positivo. Quando a gente opera mais tardio, na verdade, a gente deixa para operar com 6 meses, porque se você deixa o eletrodo muito tempo, quando você faz a craniotomia, incluindo a área que você colocou os parafusos, tem uma chance alta de infecção. Então, quando passa de 7, 8 dias, não faz muito sentido. Você tem que esperar aquele osso recuperar, aquela bactéria que estava grudada ali no osso desaparecer, porque se eu abrir o osso e desvascularizar o osso, ele pode infectar. Então, isso é mais por isso, né? E como são áreas muito limitadas, para vocês terem uma ideia, o diâmetro de uma lesão dessa gira em torno de 3 a 4 milímetros. É uma lesão muito pequena. Então, essa gliose, ela não atrapalha a ressecção e, mais uma vez, ela serve como uma referência, que é interessante em algumas estruturas profundas que anatomicamente não é tão fácil, às vezes, definir. Esse é o primeiro ponto. Segundo, em relação a esse caso que você estava discutindo, qual que era o ponto? Na verdade, o hipometabolismo do PET, ele estendia até a área sensitiva e motora primária. A ressonância, ela tinha uma ressonância 3 Tesla laudada como normal. No volumétrico, aquela imagem não é muito consistente, fica na dúvida se não é um volume parcial. Tanto que tinha sido proposto para ela uma transecção supial múltipla, né? E o que a gente viu, na verdade, foi o seguinte, a gente retirou a área motora suplementar e só a profundidade do sulco pré-central. Então, a gente não mexeu em área motora sensitiva primária para ela. Tanto que ela evoluiu com uma paresia leve pela área motora suplementar, mas reverteu, e não só reverteu, como melhorou a função. Então, a grande vantagem da cirurgia foi essa. E eu lembro direitinho da estimulação quando a gente fez, porque a gente evocou alguns sintomas da crise, quando estimulava a área motora sensitiva primária, mas a crise idêntica à crise dela só veio quando a gente estimulou a área motora suplementar. Então, isso também foi um fator decisório, né? A Andrea lembra bem disso, né? Que na hora que deu aquela estimulação, eu falei, agora vai, né? Agora a gente consegue ser mais restrito. E para terminar, assim, com relação ao custo do eletrodo, obviamente isso é indexado no dólar, eles até mudaram a categoria de classificação. A gente tem mais ou menos uns 7 fabricantes no mundo, se não me engano, mas só um é registrado na Anvisa. O tamanho do eletrodo define, então o melhor eletrodo, se não me engano, de 5 contatos, deve estar girando na faixa de uns R$6 mil, mais ou menos, 6 a 7 mil. Os maiores eletrodos passam de 10 mil reais, desculpa. Além disso, tem os bolts, que são os parafusos que servem de guia, que você tem que colocar, não tem como. Alguns outros instrumentais. Então, assim, não é uma cirurgia barata. Mas se você for olhar o custo total, é custo efetivo. Porque quando eu vejo que eu não tenho opção de esteroegia, eu vou fazer uma cirurgia paliativa. Se eu colocar um estimulador, ele vai ter que ser trocado a cada 4, 5 anos. E nesse caso, se eu conseguir fazer uma ressecção, não vai ter esse custo. Mas é caro, mesmo assim, no Brasil. E nos Estados Unidos, o kit eletrodo Bolt gira em torno de $700 na média, mais ou menos. É óbvio que esse que eu estou te falando, $700, e não dá para fazer ablação. Ele é um eletrodo de aço inox. Para fazer ablação, tem que ser um eletrodo de platina. Ele é mais caro. Então, isso varia bastante. Não é uma técnica barata. Por isso que a gente tem que escolher muito. Como tudo, eu acho, né, Marcelo? A seleção e a indicação são achados da história, né? Se você começa a não selecionar bem os pacientes, a indicar em casos em que não assim, não tem exata a melhor utilidade, a melhor perspectiva, a relação custo-benefício vai ficando ruim. Agora, se você utiliza nos casos em que está super bem indicado, você tem uma boa hipótese, uma boa perspectiva, uma quantidade adequada de eletrodos, né? Ou seja, você vai sempre melhorando a relação custo-benefício. E aí é isso, se você tem estudos econômicos, como tudo hoje no mundo, tem estudos econômicos que mostram
mostram em quanto tempo que o gasto de um estéreo EG vai se pagar. Mas também tem esse fato que a gente falou, assim, para a nossa situação que a gente paga imposto de supérfluo e de luxo para poder importar equipamentos médicos, isso é uma coisa fora de propósito, né, eu acho. Enfim. Né, Sérgio, concorda comigo? Com certeza. Inclusive, esse estudo de custo-efetividade nem foi nos Estados Unidos e Europa, né? Foi em países com situação econômica parecida com a do Brasil. Então, assim, eu acho que é uma técnica custo-efetiva, mesmo com nossos problemas aqui, seria muito melhor, obviamente, se o custo fosse reduzido, se fosse mais disponível, né? Isso não tem dúvida, né? Até porque, como tem poucos centros que fazem, é um risco alto para as empresas investirem no registro da Anvisa, porque eles têm que renovar o registro, tudo isso é incluído no preço, né? Não tem almoço grátis, né? Eles vão colocar tudo isso no preço. Então... Mas, mesmo assim, eu acho que ainda vale a pena, né? A Andréia fala melhor do que eu, né? A gente é muito criterioso na seleção. Então, a gente, às vezes, tem alguns casos que até poderiam ser colocados estéreo EG em outros locais, mas que a gente fala, nesse caso aqui não é pra gente. Eu acho que esse caso aqui ainda, vamos deixar ele mais para frente, né? Vamos ser bem criteriosos aí pra gente ter uma taxa de sucesso legal e tentar fazer um negócio mais robusto, vamos colocar assim. Com certeza, qualquer custo é pequeno diante de você poder ter um paciente livre de crise. Quanto custa isso, né? Isso é maravilhoso. Muito bem, pessoal. E aí todos os custos que vêm com uma epilepsia mal controlada, né? Os custos individuais, os custos de saúde, os custos todos de CTIs, de medicamentos, de lesões, de absenteísmo, de tudo que vem junto. Diga, Marrone. Muito bem, doutora Ana, alguma consideração a mais? Doutora Andréia? Não, foram todas essas perguntas. Obrigada, Andréia. Obrigada a todos que ficaram para esclarecerem as dúvidas, né? Acho que foi uma aula excelente, muito proveitosa. Pedro, uma colocação a mais, Pedro, por favor. Não, é o que eu tinha dito no chat, né? A gente fechou os temas de EG com uma aula de ouro. Obrigado, para! Que honra minha de fechar esse ano de educação continuada do EG. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito bom. Muito bem, pessoal. Então, agradeço muito, Andréia. Tu sabe que tu mora no meu coração. Amanhã nós vamos ficar um pouquinho inimigo, mas vai ser rapidinho, só por 1h30, tá? Ai, não. Isso, depois a gente faz as pazes, tá? Eu tô louco para comer um coelhinho assado, mas eu acho que não vai dar. Muito bem, pessoal. Felicidades para todos. Sandrinha, muito obrigado pela paciência. Edmilson e todos, um grande abraço a todos, tá bem? Até semana que vem, então. Tchau, tchau. Felicidades. Boa noite. Boa noite. Nos vemos no EG.